Então, observe, essa conta aqui, nessa situação, independe dos 2 pontos que eu escolho. Ou seja, isso aqui é uma coisa, como se diz, é intrínseco, essa razão ela é intrínseca à reta. Quaisquer 2 pontos distintos, se eu pegar a razão entre a diferença das ordenadas e a diferença das abscissas, isso é constante, isso não muda. É sempre o mesmo valor. Aí essa razão é que é chamada de coeficiente angular. Então isso dá razão à seguinte definição, isso dá sentido à seguinte definição. Sejam R uma reta em R2, R2, por quê? Porque eu já estou identificando os pontos de R2 como o plano cartesiano. Então eu estou pensando no R2 como o próprio plano cartesiano, ainda aqui, querido, tá? A igual a x índice A, y índice A, pertencente a R, e B igual a x índice B, YB, pertencente a R, com A diferente de B. E θ de R diferente de 90 graus. Tá certo? R2, vou botar mais organizado. Onde a inclinação é diferente de 90 graus, ou seja, ela não é uma reta vertical. A igual, sejam, né? A igual a x índice A, y índice A, pertencente a R, e B igual a x índice B, y índice B, pertencente a R, ordenada em R2, tá? Os dois na reta, tá bom? Com A diferente de B. O número real, esse número aqui, ó, y de B menos y de A, dividido por x de B menos x de A. Vejam que esse número, ele independe de A e B, independe da escolha que eu faço, pronto, tá certo? Por uma reta, isso é o mesmo número, ele é chamado de coeficiente angular da reta R. Professor, a gente está dividindo o quadrito oposto pela denominado nesse triângulo que eu monto. Não é coeficiente. Diga, galera. O ângulo não pode ser 90 por causa que esse coeficiente angular é tangente do ângulo. O ângulo não pode ser 90 graus, porque quando for ser 90 graus, você não vai ter essa razão. Essa razão não está definida. Porque se o ângulo é 90 graus, porque é o seguinte, ó, o fato do A ser diferente de B e da inclinação ser diferente de 90 graus, inclinação garante, se o A é diferente de B, XB é diferente de XA. 2 pontos numa reta que não tem inclinação 90 graus, se as retas são distintas, as abscissas dos pontos são distintas. Desculpa, se os pontos são distintos, 2 pontos numa reta cuja inclinação não é 90 graus. Se os pontos são distintos, as suas abscissas são distintas. Se a reta for vertical, todos os pontos numa reta vertical, uma reta com inclinação em 90 graus, tem a mesma abscissa. Então como é que você vai fazer essa conta? Também pode
ser explicado porque esse coeficiente angular é a tangente do ângulo, né? Exatamente. Se você leva o conhecimento de tangente, é a tangente do ângulo. E veja que essa conta eu fiz, por exemplo, aqui eu faço com a reta assim. Uma reta cuja inclinação está entre 0 graus e 90 graus. Mas se a reta tiver inclinação entre 90 e 180 graus, vale o mesmo argumento. Essa razão se mantém. Entendeu? Essa razão se mantém. Porque só o que vai ser é o seguinte: se o ângulo, se a inclinação da reta é menor do que 90 graus, esse coeficiente angular é positivo. E se o ângulo, se a inclinação da reta for maior do que 90 graus, o coeficiente angular é negativo. Porque quando você pega uma reta cujo coeficiente é assim, ó, assim, ele é denominado coeficiente angular de R e é denotado, muitas vezes, pode variar, e é denotado por M índice R, tá? M índice R, coeficiente angular da reta R. Então, como é que eu calculo o coeficiente angular de uma reta? Tá? Qual o coeficiente angular da reta passando, moral da história? Qual o coeficiente angular da reta? Pergunta. Silêncio. Silêncio, pessoal. Qual o coeficiente angular da reta que passa da reta R que passa pelos pontos? Os pontos são os pontos menos 1, 2 e 3, 5. São 2 pontos. 2 pontos, só há uma reta passando por esses 2 pontos. Qual é o coeficiente angular dessa reta? Resposta: M de R é a variação do Y. E aí não importa por onde você começa, mas se começar Y daqui menos Y daqui, tem que ser X daqui menos X daqui. Então vai ser o quê? 5 menos 2. Como eu peguei 5 menos 2, vai ser 3 menos 1. Variação de Y sobre variação de X, que é quanto? 3/4. Positivo, ó. Ou seja, a reta está, como se diz, né, o pessoal diz, subindo, né? De nenhum, né? Está descendo, tá? O coeficiente angular vai dar negativo quando a reta está assim, tá? Porque se a reta está assim, ó, olha aqui. Aqui. A reta está aqui. Quando eu passo, por exemplo, suponho que eu peguei esse ponto A e esse ponto B. Está aqui o A e o B. Quando eu vou do ponto A para o ponto B, a abscissa aumenta ou diminui? A abscissa aumenta. Mas a ordenada? Diminui. Ou seja, a variação das abscissas é positiva e a variação das ordenadas é negativa. Então, quando eu fizer aquela razão vai dar o quê? Negativa. Isso por quê? Porque a inclinação da reta é maior do que 90 graus aqui. Então, como isso acontece, você tem esse problema. Olha, há um resultado que diz, da geometria euclidiana, vou fazer de novo, que 2 pontos distintos determinam uma reta, ou seja, por 2 pontos distintos passa somente uma reta. Ou seja, 2 informações definem uma reta. Só que eu posso dar
duas informações da reta, eu posso dar assim, 2 pontos por onde ela passa. Mas eu posso dar também o ponto e o coeficiente angular. E só vai ter uma reta. Tá? Por quê, ó? Veja, por quê? Observe aqui, ó. Observe aqui. Olha aqui. Ó. Olha aqui o tipo de construção que eu vou fazer. Você pega, olha, eu estou identificando, eu já parei daquela história de separar o plano cartesiano do R2. Para mim, a mesma coisa. Porque o R2, a cada par de números reais, está associado um ponto de um plano cartesiano fixo, e a cada ponto desse plano está associado um par de números reais. Então, eu já estou fazendo identificação. O par ordenado para mim é a posição do ponto e é o ponto para mim. Por causa da correspondência bionívoca que dá. É uma abjeção. Eu tenho uma abjeção entre os pontos do plano e o R2. E eu estou identificando. Então, veja bem. Sejam... Olha aqui, ó. Olha aqui. Dados x0, y0 pertencente ao R2, chamar esse ponto de P, e M, o número real, e M, o número real, ó, eu estou dando um ponto e um número real. Aí eu vou fazer a seguinte construção, ó. Admita que eu estou no primeiro quadrante, mas eu posso estar em qualquer quadrante. Eu vou pegar o ponto x0, y0, que é o ponto P. Ponto P tem a abscissa x0, y0. Esse é o ponto P. Eu estou trazendo uma informação que eu tenho lá da geometria euclidiana. 2 pontos distintos determinam o quê? Uma única reta. Só há uma reta passando por 2 pontos distintos. E eu vou construir um seguinte ponto aqui. Eu vou pegar x0 mais 1, y0 mais m. Onde esse m é um ponto dado. O m não é dado? Se eu desenhei aqui, assumindo que o m é positivo. Se o m é negativo, está embaixo. Se o m é 0, é o próprio y0. O fato é o seguinte, é que quando eu monto esse ponto aqui, esses 2 pontos são iguais. Deixa eu exagerar um pouquinho aqui, só para não... Exatamente, um número qualquer. Eu dou um ponto e um M. Aí com esse ponto e com esse M, eu vou montar um segundo ponto, que é esse ponto aqui. Então, eu tenho esses 2 pontos. Eu tenho o ponto que foi dado e o ponto que eu montei. Ponto Q. Então, dados P igual a x0, y0, R2 e M real, eu vou fazer a seguinte construção. Seja R a reta, artigo definido, a reta, passando pelos pontos, e eu nem preciso dizer que são distintos, eu sei que é o distinto, mas eu só reforçar que eles são distintos. Que pontos? Pelos pontos distintos P e Q, que é esse outro ponto aqui. x0 mais 1, y0 mais m. Os pontos não são distintos? Por que eles são distintos? Eles têm abscissas distintas. A abscissa de um é x0, a abscissa do outro é x0 mais 1. Então eles são distintos. Então só tem uma reta passando por esses 2 pontos. Só tem uma reta passando por esses 2 pontos.
E eu estou denominando essa reta por R. Ponto. Conclusão. Quem é o coeficiente angular da reta R? Quem é? Vamos lá, olha quem é o coeficiente angular da reta R. Ó. A reta passa pelos pontos P e Q. Faz a conta aí. Variação do Y, muito bem, Y0 mais M menos Y0 sobre variação de X. X0 mais 1 menos X0. Aí dá quanto? Que você disse, M sobre 1 que é M. Então, essa reta que eu construí, baseado na geometria euclidiana, a geometria euclidiana garante que tem essa reta, dado esse ponto e esse M, essa reta passa pelo ponto P e tem coeficiente angular igual a quê? Igual a M. Agora eu vou mostrar que só tem ela. Essa é a reta que passa pelo ponto P, cujo coeficiente angular é M. Sabe por quê? Porque se eu tiver outra reta que passa por P e não é R, o coeficiente angular dessa reta não pode ser M. Observe, ó, vou botar até de azul. Se S é uma reta passando por P e diferente, se S é uma reta passando por P e S é diferente de R, então, qual é a conclusão lógica daí, hein? Qual é a conclusão lógica daí? Que S não passa por quê? Que S não passa por quê? Se S é uma... Ah, exatamente, eu perguntei e esqueci de... Qual foi a sua conclusão? Que S não passa por quê? S não passa por quê? Então, que não pertence a S. Porque se a S, se o que pertencesse a S teria que ser R. Porque pelos pontos P e Q só passa uma reta, que é a reta que eu chamei de R, denominei de R. Então, se a reta S é diferente de R, a reta S não pode passar por Q. Muito bem, era exatamente o que eu queria. Eu não estava atento à sua resposta, mas é isso mesmo. Logo, há duas possibilidades. Logo, S é vertical, e se S é vertical, S não tem coeficiente angular, porque coeficiente angular quem é que tem coeficiente angular? Quem é? É reta com inclinação diferente de 90 graus. E vertical para mim é, vou até em aspa dupla, o que é vertical? É em relação ao meu sistema. É a reta que tem coeficiente angular igual a 90 graus. Então, se S é diferente de R, porque a reta R não é, você concorda que a reta R não é vertical? Porque ela passa por esses dois pontos com abscissas distintas, então ela não é vertical. Então, se a S não é R, S é vertical, ou S não é vertical. E se a S não é vertical, S passa pelo ponto, por um ponto, passa pelo ponto, seguinte ponto, o ponto x0 mais 1, z, passa pelo ponto x0 mais 1z, ela vai ter que, porque ela não é vertical, se ela não é vertical, ela vai passar pelo ponto x0 mais 1, z, que é um ponto aqui, mas não pode ser o Q, tá certo? A S, ó, uma reta passando por P. Então, se ela não é vertical, ela não pode passar por Q.
Então ela vai passar, essa reta S, que eu vou desenhar de azul aqui, ela vai passar por um ponto aqui, de abscissa x0 mais 1, mas a ordenada não pode ser y0 mais m. Por quê? Porque ela não pode passar pelo ponto Q. Tá certo? Então, a S ou S passa pelo ponto x0 mais 1z, onde z é diferente de quem? De y0? Não. Z é a abscissa desse ponto. Esse ponto, desculpe, esse ponto tem a abscissa x0 mais 1. Porque essa reta, ela não é vertical. Eu estou analisando o caso que ela não é vertical. Se ela não é vertical, ela intersecta essa outra reta aqui. Ou seja, ela passa por um ponto de abscissa x0 mais 1, ordenada z. Onde z é diferente da ordenada de Q. Mas quem é a ordenada de Q? y0 mais m. Agora, veja que o coeficiente angular de S, quem é o coeficiente angular de S? Quem é? Quem é o coeficiente angular de S? Quem é? Ó, a S passa por esse ponto. Então, o coeficiente angular é Z, ela passa pelo ponto P também. Ela passa pelo ponto P. Então, é Z menos o quê? Menos x0 sobre quem? Ou desculpe, é z menos, tira esse z cortado, mania, z menos o que? y0 sobre, daí, o coeficiente angular de S é z menos y0 sobre a diferença das ordenadas. Quanto é a diferença das ordenadas? Quanto é? x0 mais 1 menos x0. Ou seja, é z menos y0. É z menos y0. Acontece que z é diferente de y0 mais m. Então, o que é que eu posso afirmar com z menos y0? Não é. Ou seja, a única reta, só há uma reta passando pelo ponto P com coeficiente angular M dado. Se eu pegar outra reta que não seja R, o coeficiente angular dela, outra reta passando por P. Veja bem, ó, olha o que é que não acabou não. Espera lá, calma lá. Tá certo? Olha aqui o que você tem, ó. Dado esse ponto e esse número, há uma reta passando por esse ponto cujo coeficiente angular é M. Mas só tem uma. Porque outra reta que passa por P distinta de R não tem coeficiente angular M. O coeficiente angular dela é diferente de M. Então, moral da história. Da geometria euclidiana, você sabia que dados dois pontos distintos, há uma única reta passando por esses dois pontos. Agora você sabe o quê? Que dado um ponto e um número m real, há uma única reta parando por esse ponto com esse coeficiente angular. Tá? Você entendeu onde eu quero chegar? Quer dizer, duas informações distintas determinam uma única reta. Eu posso dar dois pontos distintos, há uma única reta passando por esses dois pontos. Mas posso dar o quê? Um ponto e um número real. Então, se eu der um ponto e um número real, só há uma reta passando por esse ponto com esse coeficiente angular. Tá? Agora, já que vocês estão aqui, vocês não vão embora agora não. Tá? Espera aí. Quanto tempo aí? 24 minutos. Rapaz, era para ter desligado, mas...